Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu já falei desse assunto aqui, mas parece-me que o Espírito Santo, quando ele traz aquele assunto de volta, é ele firmando, né? Olha, nós ainda não acertamos isso, nós precisamos ir mais profundamente. A lei dos dois altares, o altar escondido dentro do Jordão e o memorial fora do Jordão. Então, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentro do povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, esse altar é para aqueles que pisaram no leito do Jordão. Depois que as águas voltaram a percorrer o leito do rio, ninguém mais podia ver aquele altar, senão Deus. O altar do Jordão é um dos principais marcos de Deus na vida de uma pessoa. A travessia do Jordão simboliza o batismo. Um batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento foi celebrado por 2 altares. O batismo de arrependimento, no grego é metanoia, no hebraico é techuvá, que significa uma volta ao princípio. Metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança no seu modo de pensar, consequentemente no seu modo de viver. Que é exatamente o que o batismo significa. Batismo. Eu batizei uma vez para nunca mais batizar. Eu batizei uma vez na minha vida. Aí alguém vai dizer assim: ué, porque tem 2 batismos? Não deveria. Nós aceitamos aqui fazer um novo batismo na vida daquelas pessoas que elas chegam e dizem: eu tenho convicção que eu fui na emoção, eu não sabia o que eu estava fazendo,
eu saí dali, eu continuei a minha vida do mesmo jeito, nada mudou, eu tenho consciência que eu não tinha o menor entendimento do que é novo nascimento. Então, obviamente, essa pessoa está clamando por uma vida nova. Ela diz, não, eu não considero aquilo, porque de lá para cá minha vida foi mundana. Então, isso não mudou nada. O batismo não é um banho. O batismo, ele é um ato público de aliança, onde você proclama que você está morrendo, aquela velha criatura morreu. E a pessoa que está vindo agora, que emerge das águas, é uma nova criatura, transformada, liberta. Ela decidiu viver uma vida justa, uma vida correta, uma vida alinhada com Deus. Então, esses dois altares, um escondido no leito do Jordão, que ninguém pode ver, a não ser aqueles que levantaram esse altar. E outro fora do Jordão, com pedras tiradas do leito do rio. Vai prestando atenção. O altar escondido fala da experiência íntima, da mudança de coração e mentalidade, que somente Deus testemunhou. Porque você pode falar que mudou. Mas quem sabe, quem sonda mentes e corações e conhece a verdade, é Deus. Então, Deus sabe se as suas intenções e motivações são verdadeiras. Deus sabe se aqui dentro mudou. O altar público, por sua vez, é o testemunho que damos do que Deus fez, o milagre da mudança na nossa vida. Toda travessia na vida, toda mudança espiritual de mentalidade é marcada por estes dois altares. Esse altar escondido e esse altar público. Um altar que ninguém vê, a não ser Deus, e o altar que dá testemunho dessa nova pessoa agora. Tudo começa com o testemunho que Deus dá acerca de nós e se completa com o testemunho que damos acerca dele. E a gente tem que entender isso. Porque quando você levanta sua mão e diz, eu recebo o Senhor, a partir de hoje, Jesus Cristo passa a ser o Senhor e Salvador da minha vida, e você decide fazer uma aliança com Ele, você está abandonando uma vida que não terá mais poder sobre você. Hábitos, costumes, um sistema, um padrão, que agora não vai mais acompanhar você. Ou seja, a pessoa que mentia e enganava e que tinha uma vida oculta, agora não. Ela faz questão de deixar claro aqui fora, essa pessoa transformada, essa pessoa mudada por Cristo Jesus. O Senhor volta a falar dos dois altares, um dentro e outro fora, um no fundo do Jordão,
que após a travessia só Deus podia ver, e o outro fora, que todos podiam ver por causa do que foi feito no fundo do Jordão. As águas, a correnteza parou de correr, os sacerdotes ficaram parados ali no meio, toda a comunidade passou, a pés enxutos, e aí o Senhor mandou que fosse tirado pedras dali, do leito, para um memorial fora, lá de dentro. Porque o que vai acontecer aqui fora, os memoriais que eu estou levantando aqui, são com pedras tiradas daqui de dentro. É o testemunho que eu estou dando do que aconteceu aqui dentro. Então eu tenho um altar que foi levantado dentro, e as águas voltaram a correr normalmente, ninguém pode ver, mas Deus pode. E o altar que foi levantado fora. O milagre aconteceu dentro, por isso era possível ver fora. Jamais teríamos aquele memorial fora se não fossem as pedras tiradas do fundo do Jordão. O mesmo acontece com todos nós, ou seja, o que acontece dentro reflete fora. Tiramos de dentro, do fundo do nosso coração, para construirmos fora. A verdade, as intenções e motivações corretas, a santidade, a integridade de caráter determinarão os resultados fora. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando Golias desafiava o exército de Israel, o rei Saul, embora fosse um guerreiro que vestia uma armadura impressionante, acovardou-se. Nessa guerra de armaduras, o que conta não é o que aparentamos para as pessoas, mas o que realmente somos diante de Deus. Apesar da ostentação, Saul já não tinha mais a autoridade, nem cobertura de Deus, do profeta Samuel, para guiar o povo, para guiar aquela nação, para proteger aquela nação. Ele não tinha. O Espírito do Senhor foi retirado dele. Porque ele não quis estar alinhado aos propósitos de Deus. Não foi importante ouvir a Deus. Ele jamais ia chegar àquela posição, Deus o colocou lá e ele passou a vida lutando para manter algo que foi Deus que deu a ele. Você vê um homem confuso. É interessante você falar de Saul, porque a unção do Saul foi retirada dele. Porque ele não correspondeu. Já na primeira missão dele, a frase de alguém que não é autorresponsável foi: eu fui forçado pelas circunstâncias a desobedecer ao Senhor. Só com essa frase, você já vê que não dá para ouvir uma pessoa dessa. O Samuel vem e pergunta para ele: rapaz, que você fez uma loucura dessa? Aí eu fui forçado pelas circunstâncias. É o tipo de gente que culpa as circunstâncias. A culpa é das circunstâncias. Quer dizer, as circunstâncias me forçaram a isso. Eu não tenho autocontrole, eu não tenho domínio próprio. Eu vou ceder para o que estiver acontecendo. Se eu sou pressionado, eu faço o que não deve. Saul foi levantado, se você ler as Escrituras, leia a história de Saul. É uma história assim que vale a pena, faz a gente pensar.
o mais alto, o mais bonito. Deus levanta, e ele não se via capaz. E Deus o colocou lá. Mas ele nunca se viu. Sabe uma pessoa que tem tudo, mas aqui dentro ela se vê pequena? E ela, por conta dessas crenças, por conta dessas fortalezas, onde o inimigo se esconde, ela sabota a vida dela, ela estraga com a vida dela. O que tem tudo para dar certo, ela vai lá e estraga. Por quê? Porque ela está tomada de mentiras. A palavra ainda não demoliu essas fortalezas. E aí ela acaba vivendo com base nessas fortalezas. As fortalezas que são mentiras, padrões, raciocínios, que são mentirosos, que o que está por trás é Satanás. É o mal que está ali. Sofismas, o mal está ali, por trás de todo esse engano. A palavra está sendo pregada, você diz, crê na palavra, e vive e tome suas decisões, tenha atitudes baseadas na palavra. Ela um dia disse que creu em Jesus e que fez uma aliança com ele, mas ela muitas vezes mostra que ela quer um Salvador, mas ela não quer um Senhor. Porque ela quer alguém que a salve, mas ela não quer um Senhor. E Ele é Senhor e Salvador. E se Ele não é o seu Senhor, outra coisa será. Porque se Deus não guiar a nossa vida, outra coisa vai guiar. Então, Saul, ele foi levantado para derrotar os filisteus, está escrito lá. E ele passou a vida dele em guerra contra os filisteus. E ele nunca venceu os filisteus de verdade. Sabe quando você tem um inimigo que você luta a vida inteira contra ele, mas você nunca o vence? Como uma pessoa é levantada para vencer algo que ela nunca vence? Saul. Ele tinha uma armadura que ostentava. Ele até quis emprestar para Davi, mas Davi disse, isso não funciona para mim, eu não estou acostumado com isso. Saul foi esse tipo de gente. Eu não uso, mas tente usar para ver se funciona em você. Eu sei dizer para o outro o que ele deve usar e fazer. Eu sei dar a ele o meu padrão. Eu sei dar a ele a minha armadura. Mas eu mesma não estou usando a armadura. Ele foi levantado para vencer os filisteus e ele nunca venceu. Muito pelo contrário. Ele foi sofrendo, era uma vitória aqui, outra ali, mas ele começou a ter derrotas. E esse inimigo, se você não o derrota, ele vai te minando. Porque quando ele teve os filisteus vieram com força contra ele. Bom, eu posso falar, tem muitas histórias, mas uma delas, vamos lembrar que os filisteus, não dá para contextualizar tudo isso, que eu quero continuar, senão acaba atrasando, mas eu vejo como importante. Ele foi levantado para vencer os filisteus. Ele lutou, teve guerras, assim, violentas contra os filisteus. Mas ele não venceu os filisteus. Porque quando os filisteus vieram contra ele, e ele
Deus não respondeu, porque ele, ao invés de insistir, buscar a Deus de verdade, ele procurou uma feiticeira. Depois dali você vê ele naquela guerra sangrenta, onde ele, para não cair nas mãos do inimigo, ele se suicidou. Ele perdeu, só que ali naquela guerra, onde ele se suicidou, os 3 filhos dele foram mortos. Dentre eles, Jonatas. Ele perde praticamente toda a sua descendência para o inimigo que ele foi levantado para derrotar. O inimigo não só o levou, porque ele não derrotou, ele acabou se matando e vendo seus filhos sendo assassinados também pelo inimigo. Aí eu volto um pouco. O inimigo, ele foi levantado para derrotar esse inimigo. O inimigo tinha o monopólio do ferro e não deixava Israel ter um ferreiro. Só Jonatas e Saul tinham espada e lança. Você encontra o Saul debaixo da romanceira, do lado dele, um sacerdote caído, que tinha sido rejeitado pelo Senhor, porque era um descendente de Eli, com 600 homens desarmados, e ele ali debaixo da romanceira. O Jonatas não suporta isso. Levanta, chama o escudeiro e fala: vamos enfrentar, porque Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Ali naquele período você vê o Saul doido, porque um líder desequilibrado põe todo mundo em problemas. Bom, por conta de Jonatas, Israel venceu aquela guerra. Mas foi uma batalha apenas, né? Não venceu o inimigo de vez. E ali você vai ver esse Saul doidão. O cara era totalmente emocional. Guiado assim, um cara sem rumo. Ele grita: traz o colete aí sacerdotal. Não precisa mais trazer. Vai lá e levanta um altar, o primeiro da vida dele. Mas em condições e intenções totalmente equivocadas. O primeiro da vida dele. E você depois não encontra mais. Dá uma ordem, faz um juramento, que se alguém comesse... Agora, soldado em guerra, preste atenção, não pensa. Se alguém comesse, viria uma maldição sobre essas pessoas, sob juramento eles não podiam, e seriam mortos e tal. Jonatas, o próprio filho dele, vai lá ver o mel e come, sem saber, não sabia que o pai dele tinha feito um juramento desse estúpido desse jeito. Os olhos começam a brilhar. Eles percebem aquilo que aconteceu, e aí ele vou ter que matar. Os homens aqui livraram Jonatas ali. Os homens desesperados de fome, de repente, olha o que ele colocou o exército dele. De repente estava comendo a carne crua, naquela loucura de fome, com sangue e tudo. Ele botou todo o exército em maldição, coisa que não podia acontecer. Quem era o Deus de Saul? Na teoria era o Deus de Israel. Esse homem foi cheio do Espírito de Deus, o coração dele foi mudado por um momento, ele profetizou entre os profetas, mas ele não sustentou aquilo. Na primeira missão dele, forçado pelas circunstâncias. Ou seja, havia um padrão aqui dentro que nunca foi mudado. Depois a outra parte foi
em 1 Samuel 15, contra a guerra contra Amaleque, que era para ele destruir com tudo. Ele até mandou que os queneus saíssem de lá. Mas ali naquele meio, ele fez o trabalho, uma obediência parcial não é obediência, é desobediência, tratou como insignificante guardar o melhor das ovelhas e manter Agag. Ou seja, pequeno não significa insignificante, ele tratou como pequeno. Era um momento em que ele tinha que estar focado na missão, ele levantou um monumento em homenagem a ele. Uma pessoa perdida. Quando o Samuel chega e fala, rapaz, que loucura que você fez. Você está em rebelião. E rebelião é como pecado de feitiçaria. Arrogância e iniquidade é como pecado de idolatria. Ele implora para Samuel e oferecer sacrifício com ele diante do povo, para o povo ver que Samuel estava com ele. A única coisa que importava para ele era a imagem. Que as pessoas vissem que estava tudo bem. Ele tinha acabado de ouvir, quando ele puxa a capa, o Samuel está indo, ele puxa a capa, rasga a capa, e o Samuel olha para ele, teu reino foi rasgado. Ele ouve que ele foi rejeitado, que o reino dele foi rasgado, e ele vira para Samuel e diz, ah tá, mas vai comigo, pode ler o texto, vai comigo, oferecer sacrifício para o povo ver que você está comigo. Que está tudo bem, eu perdi o reino, Deus me rejeitou, Deus não está comigo, mas importa que o povo veja e acredite que está tudo certo, é o que importa. Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Esse homem, quando ele não tratou a amargura, por nunca vencer esse homem interior, ele foi se tornando uma pessoa louca, endemoniada literalmente, invejosa, dissimulado, trabalhou para exterminar com a feitiçaria, e ele mesmo procurou uma feiticeira. Ou seja, é uma tragédia a história dele. Muito depois de morto, tinha filhos e netos sendo mortos por causa do legado maldito que ele deixou. Por quê? Porque até o coração dele, momentaneamente, foi mudado, mas ele não trabalhou a mudança interna, de verdade. Ele não manteve aquilo. E ele foi sabotando com a vida dele, alto, bonito. Ele tinha inteligência, ele tinha capacidade, mas ele não manteve o caráter certo e sabotou com a vida dele terrivelmente. Então a gente precisa entender essas coisas, porque você pode ter um destino assim maravilhoso. Deus projetou o melhor para você. E você não ouvir, não assumir responsabilidade, viver em obediência parcial, não se submeter a Deus, ceder para o espírito de Amaleque e estragar com a sua vida, como eu vejo gente estragando com a vida. Então, jamais teríamos este memorial fora se não fossem as pedras tiradas do fundo do Jordão. O mesmo acontece com todos nós. Ou seja, o que acontece dentro reflete fora. Tiramos de dentro, do fundo do coração,
para construirmos fora. A verdade, as intenções, motivações corretas, a santidade, a integridade de caráter determinarão os resultados aqui fora. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Saul perdeu a sua unção. O Espírito Santo, então, insiste nesse assunto, porque a vida de alguns não está avançando por falta do altar interno, o altar íntimo, o altar do coração. O Senhor quer corações purificados, santos, com intenções e motivações corretas. Pois sem essa mudança aqui, de coração, não é possível avançar mais. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, sua altura, está falando de Eliabe aqui, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós podemos olhar para uma pessoa aqui fora, está tudo bem com ela. Ela pode vender muito bem uma espiritualidade, mas os resultados ao longo da vida vão mostrando. Tá desalinhado, não está certo. Um altar escondido ou íntimo e o outro público. O primeiro altar fala do testemunho que Deus dá acerca de nós. É um testemunho que Deus dá acerca de nós. Só Deus sabe. E como que Ele dá testemunho? Mantendo a unção, a graça, a fluidez, o favor. Você vê quando Deus está com uma pessoa. Você vê, ela tem uma caminhada progressiva, você vê a bênção ali. Não é que ela não enfrenta guerras, a pessoa enfrenta. Mas você vê que é uma pessoa que tem vitória na vida. Ela tem testemunho, a vida dela é uma vida que anda. O segundo altar fala do testemunho que damos acerca de Deus, que provém desse altar interno. Então, qual o testemunho que eu dou acerca de Deus? Quais os frutos que eu estou produzindo? Qual o meu testemunho? No trabalho, na vida. Porque o que eu sou sai. O que você se tornou, se torna visível. É inegável. Você pode esconder por um tempo, mas não por todo o tempo, isso vai sair. Vai sair. E nós temos dado o testemunho de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada. Como eu lido com o dinheiro, como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas, como você negocia, tudo, como você se comporta na sua casa, como a sua família vê você. Porque quando você é, você é. Nós estamos dando o testemunho de Deus na nossa vida, ou escandalizando. Existe, no entanto, uma importante sequência a ser obedecida. O altar íntimo sempre precede o altar do testemunho. Não tem como eu dar um testemunho verdadeiro de Deus aqui fora, se esse altar do coração não tiver sido levantado. Onde o Senhor é o meu Deus. Abraão, por onde ele passava, ele levantava altares. Para deixar claro para aquela nação quem era o Deus dele. Esta é a lei dos dois altares, ou seja, antes de sermos apresentados aos homens, precisamos nos apresentar diante de Deus. Quando não temos a aprovação divina, a afirmação dos homens não vale muita coisa.
Afinal, vamos lembrar que Absalão foi aprovado pelos homens e rejeitado por Deus. Até o próprio Eliabe foi aprovado pelo profeta, mas foi rejeitado por Deus. O próprio Adonias, o filho mais novo, por fim, o outro filho do Davi, foi aprovado por muitos homens, por muita gente. Proclamaram ele rei, mas não foi aprovado por Deus. Então você pode ter até alguns aplausos e uma aprovação dos homens, não vale muita coisa. Porque se Deus não for com você, no final das contas, essas próprias pessoas vão acabar te deixando como eles foram deixados. Você pode se autopromover? Pode, mas não permanece. O Absalão se autopromoveu, mas não permaneceu. O Adonias também, mas não prevaleceu. Não prevalece. Então, a autopromoção, ela tem prazo de validade, você até pode se autopromover. O Saul levantou um monumento acerca dele, levantou, foi rejeitado ali na frente. Grande coisa, ficou para vergonha, porque era um monumento que ele levantou em sua homenagem. Mas Deus não era mais com ele. Deus não pôde ser com ele. De que valeu aquilo? De nada. De nada. Então, o testemunho que Deus dá acerca de nós significa honra. Ele está mostrando, ó, estou aprovando você. Eu estou com você. O que me adianta o mundo dizer que está comigo e Deus dizer para mim, não estou com você não, Cléo. Todo mundo me aplaudiu, que lindo, posso sair daqui e ter recebido muitos aplausos, e Deus dizer para mim, é só o que você vai ter, porque eu não estou com você, eu não estou te apoiando. Não me agrado do seu coração. Então, ao sacrificarmos no altar íntimo do coração, nós revelamos nossas motivações, que é o que importa para Deus. Ao sacrificarmos no altar público, expressamos nossos valores e princípios. Então, olha só, o que você faz aqui dentro do seu coração, revela suas motivações. E é a que Deus está vendo. É o que Deus está vendo. As motivações e intenções para Deus são... Não adianta fugir disso. Por isso que eu vejo Deus batendo muito nesse assunto. De tempos em tempos eu vejo Ele insistindo, e eu fico pregando sobre isso. Eu sei que algumas pessoas não entenderam. Você pode ver pessoas fazendo coisas bonitas, isso, aquilo, mas o que vai ficar são o que vai prevalecer é aquilo que foi feito com intenções e motivações corretas, que provém do seu coração. Não basta fazer uma coisa certa aqui. As intenções e motivações precisam ser puras. Gente, até para você falar com uma pessoa, você pode estar falando bonito e até elogiando, e dentro do seu coração não ser verdade. A motivação ser outra. A intenção, você tem uma outra intenção. Então você não está mostrando verdade. E Deus espera encontrar verdade no íntimo. Salmo 51. Ele quer verdade no íntimo.
O que eu falo aqui pode não valer muita coisa se as minhas intenções e motivações não forem verdadeiras, sinceras. Motivação, o que motiva você? O que está me motivando? Intenções, qual a minha intenção? Se o que me motiva não é a própria palavra, o que foi feito na cruz, e a minha intenção não for a sua salvação, pode parar, minha filha. De verdade, pode parar. Estou só enxugando o gelo. Eu estou produzindo obras queimadas. Eu não vou ter resultado disso. Você entendeu? Ó, a motivação tem que ser o amor por Jesus, o que Ele já fez na cruz, o que a palavra, por eu crer na palavra, a minha intenção. Então eu estou fazendo o que aqui? Qual a minha intenção? Atingir seu coração, que você seja salvo, entenda, ter a sua vida mudada. Se a minha motivação e intenção não forem estas, são obras queimadas. Elas precisam ser puras. Porque o que se espera? Se eu estou pregando o Evangelho, eu não posso ter outra motivação, senão a própria palavra e o sacrifício da cruz. Eu não posso ter outra intenção para com você, senão que você seja salvo. Afinal, eu prego horas a fio. Eu levo esse negócio a sério. E se a minha intenção não for salvar você, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo minha energia, me desgastando, para no final não receber nada, e ainda carregar um peso na minha vida, e correr o risco de perder até minha eternidade. Gente, isso é sério. Escuta, eu posso perder, preste atenção, eu posso perder a minha vida, eu posso estar perdendo a minha vida aqui neste altar. Oficialmente, quase 3 décadas que completam o ano que vem, jogados no lixo, obras queimadas. Você nunca leu essa passagem de Paulo? Obras queimadas. Eu perdi minha vida, joguei minha vida fora. Prego a fio, fico horas em pé, pregando. Muitas vezes eu saio daqui sem energia já, mas eu sei o que eu tenho que fazer, para no final, Senhor, o que eu tenho para receber? Você não tem nada. Nada passou pelo fogo, Cléo. Mas como, Senhor? Suas intenções e motivações nunca foram corretas. Você entende? Com esse exemplo? Eu não quero que você tenha obras queimadas. Que você chegue num momento de exaustão e olhar para a sua vida e dizer, meu Deus, eu estou cultuando, eu estou indo à reunião, eu fiz o jejum, eu estou isso. Você precisa ter esse coração, o altar do coração. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o dano. Aí ele conclui, porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Quer dizer, passa raspando. Mas chega lá de mãos vazias, mas Senhor, eu trabalhei. Não, suas intenções e motivações não foram corretas. É o altar do coração. O Senhor quer corações purificados. É o que Ele está dizendo aqui. Eu quero corações purificados. É a lei dos 2 altares. Ao sacrificarmos no altar íntimo do coração, nós revelamos as nossas motivações. Ao sacrificarmos no altar público,
expressamos nossos valores e princípios, mas o homem encoberto do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O homem oculto do coração, o homem oculto do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso, autocontrole, quieto, entregue, submisso a Deus, que é precioso diante de Deus. O homem oculto, seja porém o homem interior do coração, depende da tradução, homem oculto do coração, homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, homem oculto, homem interior do coração. Deus continua atrás do homem oculto do coração. Por favor. Alguns estão tentando evitar o inevitável. Adiar, retardar o que é inevitável. Eu tenho falado isso para a parte interna. As mudanças não acabaram. Tem mais mudanças. Porque tem gente, eu sei que tem na parte interna. Eu sei que tem. Eu posso não saber quem ainda, mas eu sei. Que está trabalhando para adiar o inadiável. Está trabalhando para evitar o inevitável. E sabe o que acontece com essas pessoas? Quando uma pessoa ela toma a dianteira, tem casos que dá para você, tem recuperação, ainda dá, porque a pessoa foi sincera, ela correu, ela pediu ajuda. Às vezes você tem que afastá-la um pouco, lidar, mas ainda dá, ela foi sincera, ela está pedindo ajuda. Mas tem aquele caso que ele esconde, ele esconde. Ele esconde. Você está falando com ele, ele esconde, ele mente. Até aquilo explodir. Aí não dá. Aí não dá. E eu não sou uma pessoa lá muito boa para ficar ouvindo. Admito, não é meu dom. Então preste atenção. Eu estou falando com uma pessoa. Eu só espero que ela simplesmente venha e diga assim para mim. Sim, foi assim, eu fiz, pronto, eu vou te ajudar. Eu vou te estender a mão com misericórdia. Agora, o que me faz, realmente, posso até sair do sério, é quando o sujeito, ou ele solta um negócio e vai no soquinho. Aquilo é um desrespeito com você. Porque você sabe que você está lidando com alguém que não tem um caráter confiável. Uma pessoa que esconde as suas transgressões nunca prospera. Então, ou seja, é uma perda de tempo. Você tá enxugando gelo com ela. Ela não quer mudança. Porque se ela quisesse mudança, ela simplesmente acabou. Não importa o que eu vou perder, reputação, o que for. Eu quero mudança, é a minha alma, é a minha vida. Não, tem gente que não. Ele vai te esgotar. Ah, não, comigo não vai. Então, isso eu deixo claro. Filho, não tenta me esgotar, não tenta me enganar, sabe aquela coisa te enrolando. Não tem chance. Não tem chance mesmo. Eu não vou sentar com uma pessoa, ficar horas, e ela mentindo para mim. Eu sei quando alguém começa a mentir para mim. Gente, eu atendo gente, hoje eu não consigo mais, a demanda é muito grande, não tem como. Mas antigamente, eu atendia gente constantemente. Aconteceu de eu me levantar e dizer, não, você vai falar a verdade para mim, ou eu estou me levantando. Se você não tem respeito pela sua vida, eu tenho pela minha. Você vê o cara mentindo para você, a pessoa marca um atendimento para mentir para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ela senta diante de você e começa a mentir.
Mentir. Ela não quer ajuda. Ela fala o que é conveniente. E ela fica mentindo para você. Não, isso não é atendimento, isso aí é jogar a vida fora. Você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Tem gente que não quer ser ajudado, ele não quer mudar. Gente, eu já vi gente atravessar a cidade, eu já vi gente viajar para sentar diante de você e mentir. Assim, mentir. Como que a vida dessa pessoa vai a algum lugar? Porque ela está dizendo, eu não quero ajuda. Aí ela põe você para orar por ela, jejuar por ela, clamar por ela, e aí ela vem. Eu não sei, por que está travado? Por que minha vida não vai? Por que não sei o quê, não sei o quê? Rapaz, se a sua vida financeira está travada, tem duas coisas que você tem que ver. Imoralidade e roubo a Deus. Se a sua vida financeira é simples. Você não dizimou, você não ofertou. Meu filho, você vai botar alguém para orar para você e dizer que você não sabe porque que sua vida está travada? Você não dizimou, não ofertou, você travou sua vida. Simples assim. Você está na imoralidade? Você enganou alguém? Isso volta. Quando você pega crianças, adolescentes, na imoralidade, você já sabe, quem abriu a porta foram os pais, ou foi o pai, ou foi a mãe, ou foram os dois. Ah, bispa, não pode. Filho, é assim, acredite você sim ou não. Quando você vê alguém na imoralidade, alguém ou pai que é líder, abriu uma porta e não fechou. Enquanto o pai não fecha, os pais não fecham a porta, não dá para vencer essa guerra. As guerras que você não vence, eles vão ter que lutar, mas eles ainda não têm capacidade de lutar essa guerra. Os pais lutam por eles. Mas tem pais inconsequentes, que têm aberto portas terríveis. A imoralidade está um negócio desenfreado. A pornografia é um câncer que está apodrecendo os ossos das pessoas. Uma geração pornográfica, imoral, pais sem responsabilidade, que têm aberto portas, que estão arrebentando com seus filhos. Você encontra criancinhas pequenininhas, eu estou falando pequenininhas, se tocando. E quando você chega perto, o pai abriu a porta, está na imoralidade, está na pornografia. Acorda, meus filhos, pelo amor de Jesus, Jesus está voltando, olha para este mundo. Todos os sinais estão aí. Vem a maior crise financeira, a maior recessão sem precedentes, pragas. As piores, que você nunca ouviu falar, e ai de quem não estiver escondido em Deus, porque só o povo de Deus, o povo santo, especial, zeloso, que ama a Jesus de verdade, que entende que Ele exige exclusividade, vai conseguir passar num nível alto e viver o maior avivamento da história. Porque enquanto vem as piores coisas, pragas, e crise e fome no mundo, também vem um maior avivamento. Nós vamos, antes de sermos tirados daqui, de Jesus vir, nós vamos viver o maior avivamento da história. Transferência de riquezas, para ganhos de almas. Está tudo na Bíblia o que eu estou falando para você, mas o povo não lê a Bíblia. E vai vivendo como se todo o tempo fosse tempo. Não. Pelo amor de Jesus. Nós precisamos nos levantar com força. A palavra está vindo.
A igreja precisa se levantar e lutar com a força da vida. Porque se Deus não entrar em ação, não há o que fazer. Gente, há resistência. Nós temos visto um faraó do século 21. Está aí. Escala cada vez mais. Você vê o faraó da Bíblia. E quem deu vitória foi Deus. É a igreja orando, é a igreja clamando. Porque essa decadência moral tomou conta da maneira que tomou, a feitiçaria crescendo. Nunca nós vimos a feitiçaria crescer tanto. Por quê? Liderança. Preguei agora mesmo sobre Acabe. Por causa daquela liderança, olha o que aconteceu na nação. Mas não tem outro jeito. Quando toda aquela nação não quis entrar na terra prometida, Josué e Caleb tiveram que passar o restante dos anos peregrinando lá junto. Mas eles entraram e eles tiveram vitória. Eles tiveram vitória. A liderança abre um portal. Quando o justo governa, o povo prospera. Quando o ímpio governa, o povo geme. Estou citando escrituras. Leia a Bíblia e veja o período de cada rei. Quando o justo estava no poder, que levava o povo para Deus, e quando o ímpio estava no poder, que afastava o povo de Deus. A tragédia que era. Mas não tem saída. Falando da nossa nação especificamente, ela procurou isso. Cerca de 7 milhões de cristãos votaram num governo claramente contrário a Deus, explicitamente contrário aos valores e princípios do reino. Uma nação de emocionados, que é guiado não por sabedoria e inteligência, mas por paixão política tola. Eu vejo muita gente apontando o dedo para os políticos. Eles são a média do povo. Simplesmente. Pessoas que nunca tiveram um caráter mudado de verdade, e você descobre quem é uma pessoa quando você dá poder e dinheiro a ela. Só vai potencializar o que ela é. Mas se nós não trabalhamos caráter nos nossos filhos, amanhã o seu filho pode estar no governo e fazer as piores atrocidades. Se nós não somos honestos numa mínima coisa, num troco que nós recebemos, numa negociação que nós fazemos, nós vamos apontar o dedo para alguém? Se você não é fiel ao seu cônjuge, você não tem moral nem autoridade para falar de ninguém. Se você mente para os seus pais, você vai mentir para o seu cônjuge amanhã. Se você abre uma porta de mentira, seus filhos vão mentir. O povo não lê a Bíblia. Tudo que eu estou falando eu posso fundamentar com versículos e versículos e versículos e mais versículos para você. Contar histórias e histórias se eu tivesse tempo. Mas uma conhecidíssima é o de Davi. A porta que ele abriu. De cara, o filho mais velho violenta a filha.
O outro fica remoendo o ódio, mata o irmão. Foge do país, vai para a casa do avô. Volta 3 anos depois. Davi não lida com aquilo. Vai para a porta da cidade. Fica 4 anos trabalhando uma rebelião contra o pai. Quando sobe ao poder, violenta 10 das concubinas do pai. À luz de todo Israel. Morte, imoralidade, destruição tomaram conta da casa de Davi, porque ele abriu a porta da imoralidade e do assassinato, de morte. Ele atraiu espada para a casa dele, e ele ouviu de Deus que a espada nunca ia apartar da casa dele. Porque ele usou a espada dos amonitas. Você sabe o que é isso? O Senhor disse, você matou Urias com a espada dos amonitas. Ele nem foi para a guerra. Mas a intenção dele era que Urias morresse. Mandou que Joabe botasse ele na frente da batalha contra os amonitas, porque ele sabia que ele não tinha condições de vencer, não era lugar para ele. Ele sabia que Urias ia morrer. Se colocasse Urias lá, ele ia morrer. Então, ele matou Urias com a espada dos amonitas. Deus disse, você é responsável. Sua intenção foi matá-lo. Então, quem matou foi você, usando a espada dos amonitas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. A mesma coisa o Senhor cobrou de Acabe. A morte do Nabote. Mas não foi ele que matou. Mas ele sabia. Quando a mulher dele falou, deixa que eu resolvo isso. Pegou o anel selo dele, fez cartas às autoridades. Autoridades. As autoridades da nação de Israel estavam tão corrompidas e covardes. É o que você vê aí. Que elas seguiram à risca o que a Jezabel mandou fazer. Contrata 2 malandrões aí, está lá homens vadios, sem caráter, e paga para eles dizerem que eles viram, precisava de 2 testemunhas na lei de Moisés, que eles viram Nabote amaldiçoar o rei, a Moisés e a Deus. E isso, a punição era apedrejamento. Os homens fizeram o que ela mandou fazer. Mas o Acabe sabia. E Deus falou, você matou um inocente. Não, mas eu não matei. Matou. Porque quando você deixou a sua mulher fazer o que ela fez, você sabia o que ela ia fazer. Você sabia da capacidade dela. Você sabia do caráter dela. A intenção era que acontecesse exatamente isso. E foi você, porque você é o rei. Quem tem a coroa é você, quem tem a autoridade é você. E quando você entregou para ela, você matou. Porque ele queria a vinha dele. Você está vendo? Eu estou mostrando para você. Às vezes você pode usar uma pessoa para fazer um negócio. Não foi você que fez, mas você usou de alguém. E você vai carregar aquilo. Você é responsável. É sério. É muito sério. E nós precisamos levar isso com responsabilidade. Porque hoje em dia, infelizmente, pouca gente está pregando o evangelho como ele é. A palavra como ela é. E tem muita gente indo a passos largos para o inferno, na porta larga, se enganando. Gente sem temor. As mesmas pessoas que hoje se batizam, nascem de novo, saem e todo mundo faz aquela propaganda, no outro dia está no show da Lady Gaga.
No outro dia está no show, num show satanista. É fã de Lady Gaga, é fã de Madonna, mas eu vou para o céu. Não, você não vai. Bispo, como você pode dizer isso? Porque a minha Bíblia diz que é estreita a porta. Não se engane, na cidade santa não entra impureza. Motivações por natureza têm um caráter oculto, enquanto nossos valores e princípios têm um caráter evidente, comportamental. Dessa forma, é fácil perceber os valores e princípios de uma ação. Mas pode ser extremamente difícil descobrir a motivação. Pelo comportamento de uma pessoa, as atitudes, como ela toma decisões, você percebe quais são os valores e princípios dela. Mas a motivação já é mais difícil. Isso é uma coisa que é Deus mesmo. Ou um nível de discernimento bem elevado. Davi teve uma motivação correta ao trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém, porém agiu com o princípio errado. Você lembra disso? Colocando-a nos lombos dos bois e não nos ombros dos sacerdotes. Ele teve uma motivação certa em buscar a arca, mas ele não consultou a Bíblia. Ele não consultou a palavra de Deus para saber como é que ele tinha que fazer. E aí, deu tudo errado, você sabe disso. Uzá morreu, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, que prosperou altamente. Aí chegou até o palácio, a prosperidade de Obed-edom. E aí ele forma toda uma comitiva para ir para lá. E foi um processo lindo. Não basta fazer algo certo, a motivação precisa estar certa, ou seja, não basta ter uma boa motivação e intenção com o princípio errado. Então, eu posso ter o princípio certo com a motivação errada. Não vai dar certo. Eu posso ter a intenção certa com o princípio errado. Não vai dar certo. Então, eu preciso ter princípio certo, motivação certa com o princípio certo. Meu coração tem que estar certo, minhas ações têm que estar certas, precisam estar certas. Você está entendendo? É isso aí. As motivações determinam o caráter, e o caráter determina o destino. A vida íntima com Deus sempre precede a vida pública com os homens. Toda vez que invertemos esta sequência, transgredimos esta lei. Começa do coração. Aqui entendemos o porquê tantas pessoas, da mesma forma que se levantam com uma aparência que impressiona, subitamente desaparecem. O Senhor fez, na verdade, essa advertência a um profeta que tinha profunda sensibilidade à voz de Deus e uma depurada capacidade de discernimento, que foi o Samuel. Mas o Eterno disse a Samuel, estou lendo na outra tradução o mesmo versículo que já li para você: não olhe para o exterior, não fique impressionado com a sua aparência e estatura, eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Até Samuel estava se deixando enganar pelas aparências. Este é um erro que Deus jamais comete. Na verdade, é tão fácil enganar as pessoas quanto impossível enganar Deus. Ele sonda e discerne nossas intenções mais profundas. Uma motivação corrompida já condena uma obra. Uma motivação corrompida, preste atenção nisso aqui para você não enxugar gelo, já condena uma obra antes mesmo de ser começada. É uma casa sem alicerces.
Quanta coisa que era para dar certo, mas não dá porque a motivação já está errada. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Está aqui. As intenções e motivações dele eram péssimas. Ele só estava preocupado com a aparência. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor está aqui dizendo: levante os 2 altares. O mais importante é o interno do coração. Caso contrário, você condenará o que recém começou, ou que mal começou. Alinhe os 2 altares. Alinhe intenções, motivações e princípios. O Senhor fala que tem, aqui ó, Ele fala com pessoas, isso é para mim e para você. Eu preciso dessa palavra tanto quanto você. Porque esse ajuste interno, ele não pode parar. O Senhor fala que você, aqui ó, tem levantado altares aqui fora. Ele está falando com pessoas, e eu preciso parar todos nós e dar uma olhada. O Senhor me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Eu estou levantando altares aqui fora, mas não estou levantando dentro? O que acontece? Você condena ao fracasso aquilo que poderia funcionar. Porque aqui dentro não está certo. Levante primeiro o primeiro e mais importante altar, que é o do coração. Caso contrário, você fracassará como Saul fracassou. Ele só deu importância ao altar diante dos homens e não diante de Deus. Levantou um altar para os outros verem, não Deus. Deus não quer que você, nem eu, que não cometamos esse erro. O erro de Saul, nem o de Davi, que a intenção estava certa, mas o princípio errado. E nós precisamos alinhar os 2. Não condene ao fracasso o que está começando e é promissor, porque a intenção está errada. Ou o princípio já está errado. Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você não pode. Você não pode. Então não se preocupe com opiniões, com o que você vai ganhar ou perder. Preocupe-se em agradar a Deus. Construa um altar íntimo, o da circuncisão do coração. E Deus o levantará, honrará, com certeza, poderosamente. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada. Porque isso é uma pequena cirurgia, é um corte na carne. Hoje a circuncisão é operada no coração pelo Espírito. E não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não construa uma torre que só causará confusão, construa um altar profundo. Lembra da Torre de Babel? Aquilo era uma rivalidade contra Deus. Uma briga contra o próprio Deus. Você não vai. E tem gente construindo torres e não altares. Um altar profundo ao Senhor. Sincero, puro. E Deus dará o crescimento de tudo. Ele o prosperará altamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O altar escondido, o altar público de novo. O altar secreto do quarto traz a recompensa pública que vem de Deus. O quarto pode ser definido como qualquer lugar onde rotineiramente desfrutamos de uma privacidade com Deus. Onde o seu homem
Do coração sai de verdade. Dentro do coração somos nós mesmos, isto é, exercitamos, né? Total transparência e podemos derramar nosso coração com sinceridade. É essa pessoa que Deus quer aqui fora. Altar é o lugar onde nossa vontade é quebrantada. E simplesmente damos a Deus tudo o que Ele está pedindo. É um lugar de entrega, é um lugar de renúncia, é um lugar de sacrifícios, que nada disso é popular. Onde nós oferecemos ao Senhor algo que nos custa e que lhe é agradável e verdadeiro. A palavra sacrifício em latim significa tornar santo. Eu preciso ter a capacidade de negar a mim mesma todos os dias. Nós precisamos adotar isso para a nossa vida. Nós fomos chamados para viver nesse nível. O Senhor está aqui explicando o poder para todos nós de uma vida devocional, verdadeira, sincera, com relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Ele está deixando claro que é no secreto que nós vamos ter as mais fortes e íntimas revelações e experiências com o Senhor. Ele está nos chamando, aliás, a palavra de sexta-feira, de nós realmente termos uma vida de oração verdadeira. Isso precisa entrar, porque é o que o Senhor está cobrando. Ele quer um povo mais próximo dele. Nós vamos ter essa consciência de que Deus é uma fonte inesgotável. E é nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, que nós vamos, no nosso altar secreto do coração, estando com Ele, intimamente, que nós vamos ver a maturidade crescer na nossa vida. Não é essa vida passar correndo, sabe? Você não pode passar correndo na sua vida de oração, na sua vida com Deus, na leitura da palavra. Tudo isso é fundamental para o seu crescimento e você não pode simplesmente passar correndo por isso. É onde você tem que dedicar a sua vida, seu tempo. Ainda que você durma menos, ainda que você pare e tire algumas coisas, mas você precisa entender e estar lá. Senão a vida não vai. Tem escrituras e escrituras aqui que eu gostaria de ter tempo para poder ler para você. Talvez não dê, mas eu sei o que Deus está falando com cada um. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O Eterno está no comando da vida humana e Ele nos observa e examina nos mínimos detalhes. O Espírito Santo insiste no altar secreto, um coração circuncidado. Se nós quisermos viver o melhor tempo da nossa vida, nós precisamos levantar esse altar secreto e oferecer a Deus o verdadeiro sacrifício. Mensagem do Eterno: o céu é meu trono, a terra é o descanso dos meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Que feriado poderiam me reservar? Eu fiz tudo isso me pertence, é o decreto do Eterno. Mas há uma coisa que eu estou procurando: uma pessoa simples e humilde de coração, que obedeça com temor ao que eu digo, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deixa eu ver o que passa aqui. Sim. O Senhor tem falado sobre abalos para tirar o que precisa, o que não é
não está bem fundamentado. A expressão último abalo significa uma limpeza completa que elimina todo o lixo religioso e histórico e traz à tona a essência inabalável e limpa, sem mistura alguma. Viram o que conseguimos? O reino inabalável. Conseguem entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverentes na presença de Deus. Pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo que precisa ser queimado e não vai desistir até que toda sujeira desapareça. O próprio Deus é fogo. Crescimento a qualquer custo não funciona. A qualidade do crescimento é a chave do sucesso. Todo o processo de crescimento tem o seu preço e as suas consequências. Apenas produzimos frutos de acordo com a nossa espécie. E você é o quê? Uma árvore boa ou uma árvore ruim? Não adianta achar que vai vir frutos bons de uma árvore ruim. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Este é um dos maiores segredos da vida. Podemos semear, regar, mas o crescimento é naturalmente sobrenatural. Isto vem de Deus. Um pode plantar, outro pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus. E algumas pessoas, elas até plantam, elas regam, mas elas não dependem de Deus para dar o crescimento. E é por isso que elas se frustram. Aí, por fim, plantei, reguei e não cresceu. O povo de Ageu. Eu tenho que ler isso aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Nem sequer menção de imoralidade sexual. Nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. É incompatível. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Gracejos imorais. Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes ponham-nas à luz. Não tentem cobertar, traz a luz. Senão você vai ser um participante. Porque aquilo que eles fazem oculto, vou repetir, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, ou é torpe, depende da tradução. Quer dizer, não dá para falar o que algumas pessoas fazem oculto e se apresentam como cristãs. Mas tudo que é exposto pela luz, por isso que não tem como, tem que trazer a luz, tem que expor, tem que confessar, tem que se livrar, tem que tirar isso das mãos de Satanás. Mas porque tudo que você esconde tem poder sobre você. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível,
pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. Amém?